O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios hoje a professora Maximina Maria Freire, a nossa querida Mina. Mina possui graduação em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do São Caetano do Sul, graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 9 de Julho, mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC São Paulo e doutorado em Educação pelo Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. Atualmente é professora assistente, doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiências na área de formação de professores para contextos presenciais e digitais, planejamento, implementação e avaliação de ambientes de ensino-aprendizagem mediados pelo computador, tecnologia educacional, COL, CMC, educação à distância, reflexão e representações sobre a prática docente, abordagem hermenêutica fenomenológica de pesquisa, ensino-aprendizagem de idiomas, ensino-aprendizagem e formação de professores na abordagem instrumental, complexidade e transdisciplinaridade. Mina, é um grande prazer para a Ivani Fazenda, para mim e para os membros do GEP, tê-la aqui conosco para conversarmos um pouco sobre esse mundo da educação à distância. É um prazer para mim estar aqui também. Que bom tê-la aqui. Depois de tanto tempo de negociação, consegui trazer você e a Rosinda ao programa. Maxi, o que mudou tão rapidamente com a educação à distância? Olha, eu acho que o que mudou não foi necessariamente causado pela educação à distância. Eu acho que o que mudou no panorama educacional foi mais causado pela internet, né? pelo advento da internet. Eu acho que a internet provocou aí uma grande influência na educação de uma forma geral, muito mais do que os programas ou a intervenção dos programas de educação à distância propriamente ditos. Acho que se a gente for pensar, pelo menos essa é a minha opinião, acho que se a gente for pensar aí na repercussão dos programas de educação à distância, eu acho que eles ainda estão num número meio inferior, né? Numa repercussão ainda inferior do que se a gente for observar a repercussão da internet propriamente dita, das redes sociais atualmente. Acho que essa influência é muito mais marcante nos nossos alunos. Acho que a gente percebe isso de uma forma muito mais impactante do que a educação à distância ou os programas, os processos de educação à distância propriamente ditos. Que tendem a rumar ao infinito, você não acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa acordar logo. Exatamente. E observar o impacto que isso está causando e como tirar proveito disso com finalidades educacionais, porque senão nós vamos ficar muito atrás, né? Isso, no curso da história. Que promovam o conhecimento, não só a torrente informacional que nós recebemos Exato. A cada instante. Eu acho que a gente está aí não conseguindo lidar, né, com a velocidade que estas interfaces estão aí tendo, né, em relação aos nossos alunos, às pessoas de uma forma geral. Acho que a gente está tirando pouco proveito disso porque a gente não está conseguindo lidar com a velocidade da repercussão que elas estão tendo, não está conseguindo lidar no sentido de tirar um proveito educacional para isso. A gente tem aí algumas tentativas, mas nenhuma delas de efeito realmente educativo, e eu acho que a gente está perdendo espaço nesse sentido, né? Precisamos trabalhar rápido. E juntos, né? E juntos, interdisciplinarmente, e porque juntos. Senão, impossível. E juntos. Quando e como começou? Você falou já do aparecimento da internet. Da internet. Não é? Eu acho que a gente precisa entender o que é educação à distância.
Se a gente pensar que educação à distância é entendida como contexto em que a gente tem um ambiente, né, não presencial, em que professores e alunos não estão espacialmente juntos, então a educação à distância começou há muito tempo, né? Se a gente pensar no Brasil e mesmo no mundo, eu acho que a gente tem quase um século de educação à distância já. E se não pensarmos em internet, porque a gente tem, por exemplo, o Correio, que foi um grande canal, né? Os cursos por correspondência. Exatamente, cursos por correspondência, e o Instituto Universal Brasileiro é um grande exemplo disso. Então, nós temos aí quase um século, ou mais de um século, se não me engano, o Instituto Universal Brasileiro tem mais de 100 anos, né? E nós temos aí muitos profissionais eletrotécnicos e costureiras, por exemplo, e muitos outros profissionais de outras áreas que fizeram cursos por correspondência, estão atuando aí, atuaram aí bem. com qualidade. Sim. Então nós não podemos desmerecer esses cursos. Depois disso, da correspondência, né, a gente teve, pensando em cursos de línguas já, né? Cursos que eram dados com envio de cassetes, fitas cassetes. E depois, discos, com cera, long play. Depois com CDs, Isso. né? E depois, mais recentemente, já na década de 90, a gente tem, então, com o advento da internet, os cursos à distância veiculados pela internet. Eu acho que nesse sentido, então, é importante a gente citar o papel pioneiro da PUC. Eu acho que a PUC foi a primeira ou uma das primeiras instituições a lançar no mercado cursos interativos de línguas com o apoio da internet. E eu acho que é importante citar aqui o interativo, porque a gente vê ofertas pela internet de cursos em que o aluno se matricula, ele envia lá, ele lê, ele responde os seus exercícios, envia as suas respostas, recebe algum comentário, passa para a unidade seguinte, lição seguinte, enfim, e não tem nenhuma interação direta com o professor, com os seus colegas. Eu acho que nesse sentido a PUC tem o seu papel pioneiro, que foi criar um contexto, né, em que os alunos interagiam entre si e interagiam com o professor. Que a gente acredita nesse contexto interativo, que é por meio dessa interação que você constrói conhecimento. Então, os cursos que a gente veio oferecendo desde então, e mesmo os cursos que a gente oferece na graduação, tem esse diferencial. A gente procura oferecer contextos interativos para que ocorra a construção de conhecimento no nível linguístico. Em todos também. Os semestres esses cursos são oferecidos pela PUC. Nós temos agora na graduação, no curso de letras e alguns outros cursos também. Extensão também? A extensão também tem alguns cursos em vários idiomas, né? Mas na graduação, no curso de letras, pelo menos em todos os semestres, E isso há também disciplinas. acontece com os cursos para fins específicos. Também há cursos. Quem estiver interessado, né? Exatamente, há cursos oferecidos de leitura para fins acadêmicos, de formação de professores. Sim. Então, todos os cursos que a gente oferece têm esse diferencial. Muito bom. Quais são as diferenças entre o professor presencial e o professor à distância? À distância. Bom, o professor presencial, ele está fisicamente ali, na presença do aluno, aquele tempo específico da aula, né? No horário que foi definido para aquela aula, né? Fora desse horário, ele vai estar num contato com a turma o tempo que ele decidir de preparação daquela aula, de correção daquela aula. O professor à distância trabalha muito mais. Se a gente imaginar um pouquinho a relação, numa sala presencial, vamos imaginar aquele momento em que todos os alunos falam, né? Eu não posso responder a todos ao mesmo tempo, mas eu respondo a alguns e parece que todos se sentem
respondidos. Sim. Mas num contexto à distância, não. Se nós estamos num fórum, todos falam e eu respondo a alguns, mas os outros se sentem não respondidos. Então, eu preciso responder a todos. Mesmo que não seja no espaço de tempo marcado para a aula. Exatamente. Sim. Não existe um espaço de tempo marcado para a aula, certo? Aquela atividade dura uma semana, então ao longo da semana eu tenho que responder a todos. A todos, Eu sim. tenho que corrigir todos, eu tenho que atender a todos, eu tenho que dar um retorno a tudo que todo mundo falar. Então eu não posso deixar nenhum aluno sem um feedback, sem um retorno. Então, eu sou exigida numa proporção muito maior, se eu pretendo fazer um curso realmente interativo. Se for um curso em que os alunos me mandam a resposta, eu dou uma resposta pronta, realmente é um curso que... Você pode fazer até em cima da cama, não precisa nem não estar em precisa casa. nem de um professor, Exatamente. na verdade, precisaria de qualquer pessoa que soltasse uma resposta. Mas se é um curso em que a interação é priorizada, então o professor é muito mais exigido no gerenciamento do curso. E o professor é muito mais exigido também, dependendo da infraestrutura que ele tem na sua instituição. Se ele tem uma equipe técnica que trabalha com ele, então ele faz o planejamento do curso e ele tem um momento de trabalho com a equipe técnica para colocar o curso no ar do jeito que ele quer. Se ele não tem esse respaldo técnico, a coisa se torna mais difícil. ele tem que colocar. Ele tem que colocar. Então, ele tem que ser um expert no conteúdo, né? Um expert na parte pedagógica e na parte técnica. Então, isso é uma sobrecarga para o professor. Então, ele vai acumulando o papel de expert pedagogicamente e tecnicamente. E ele vai tendo que resolver os problemas técnicos que forem surgindo ao longo do caminho. Então, o professor que trabalha com o ensino à distância, dependendo da infraestrutura que ele tem, ele assume, na verdade, uma sobrecarga de papéis. Sim. Mas é um desafio que, no fim... É um desafio que eu acho que... É muito intrigante. No futuro, muito intrigante. O contexto é muito intrigante. E complexo, mas que eu acho que quanto mais avançado a tecnologia ficar, por exemplo, nós teremos assim, maior facilidade de pôr isso no ar, etc., dependendo da plataforma, quão complicada é ou quão facilitadora é. Mas é muito assim, gratificante ver, por exemplo, no final do curso, o aluno que diz para a gente, ou escreve para a gente, puxa, eu nunca imaginei que a gente pudesse aprender por aqui. E eu acho que eu aprendi tanta coisa nesse curso, que eu começo a ver a internet de uma outra forma. Sim. Então, isso é muito importante, né? Porque ele vai começar a olhar mesmo os contextos que ele navega na internet de outra forma. E eu acho também que ele vai começar a relacionar a informação, a fim de que essa informação seja tão valorada e que se torne conhecimento. Exatamente. Que seja parte da rede de pensamento, entende? Que não seja uma coisa assim separada, que... Ele tem outras possibilidades de transformar aquilo que ele recebe em conhecimento. Em conhecimento. E isso é vantajoso. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental na educação. Que habilidades eu posso ensinar à distância, Maxi? Olha, se a gente pensar em todos os recursos que a internet oferece, eu te diria que todas as habilidades, né? Agora, é lógico que você tem que pensar também nos recursos que o usuário tem. Né? Tá. Se você pensar naquilo que o usuário tem normalmente, eu te diria que a habilidade de leitura e escrita seriam as mais tranquilas até de por você, ser, exato, né? De você ensinar. Porque e-mail, a internet comum, sem nenhum equipamento sofisticado por parte do aluno, né? Estou pensando nesse sentido, um equipamento comum, básico, que os nossos alunos têm normalmente em casa, você poderia dar um bom curso de leitura e escrita, né? Agora, se você tiver um grupo de alunos que tenha um equipamento um pouquinho mais sofisticado, você pode incluir também listening, né?
óbvio que o equipamento comum também dá para incluir listening, Sim. certo? Dependendo de onde você extrai o material. E daria para incluir speaking também, Sim. no sentido de que ele pudesse gravar a sua voz e ter um retorno. Então, eu diria que, em princípio... Por exemplo, uma espécie de Skype. Exato. Isso. É possível você trabalhar com as 4 habilidades sem problema. Eu dou uma aula de speaking via Skype com maior facilidade. Tranquilamente. De pijama na minha casa. Exatamente. Ou de shorts. Você pode trabalhar com as 4 habilidades sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E até eu te diria, sem nenhum equipamento muito sofisticado. Com o Skype mesmo, daria para... Sim, com os próprios recursos que já vêm junto com o computador. Sem nenhum problema. Aí eu diria que a forma como você desenha o programa que você vai usar, a tua criatividade, dá para você usar, a tua boa vontade, basta querer. Claro. Né? Basta querer. Basta querer. Que competências têm de ser desenvolvidas naqueles que lidam com esse tipo de relação ensino-aprendizagem mediada pelo computador? Quer dizer, quais são as competências que o professor tem que ter, além do saber epistemológico, praxeológico? Eu acho que o ontológico é muitíssimo importante aí, porque realmente não há a presença do professor, não é isso, tem que ser enfatizado por outras maneiras. Quais seriam essas outras maneiras e quais são essas competências? Muitas pessoas dizem isso, né? Que se perde muito no meio digital porque você não tem o olhar, você não tem a expressão fisionômica. Mas acontece que no texto, né? Porque o aluno se comunica por texto, você tem estes sinais. Então, eu diria que é você desenvolver uma sensibilidade de leitura desse texto do aluno. Nas entrelinhas também. Então, às vezes, ele usa lá reticências, ou ele usa dos emoticons, ou ele usa uma letra maiúscula. Caretinhas, isso quer dizer caretinhas, né? Ou ele não te responde, ou é o silêncio. Então, eu acho que é importante ter essa sensibilidade para ouvir de uma outra forma e para ver de uma outra forma. É uma sensibilidade, às vezes, para ler e ouvir no escuro. Sim. Porque a gente está num outro ambiente. Então, eu acho que é um pouco, assim, apressado dizer que o meio não tem esses recursos paralinguísticos. Ele tem. Só que são de uma outra natureza, eles não são esses visuais que o face a face nos dá, porque ele tem os seus próprios. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver esta habilidade de reconhecer os recursos que o próprio meio oferece, mas eles estão lá. E se a gente não reconhece logo, o aluno grita, ele manda uma mensagem, às vezes mal educada. Ou às vezes abandona o curso. Às vezes ele abandona o curso. Então, às vezes a gente precisa reconhecer isso, sim. Né? Ou às vezes o aluno fica quieto, ele fica quieto por muito tempo. Aí a gente vai perceber, aí manda uma mensagem, escuta, o que aconteceu? Quer dizer, agora me dei conta. Aí ele fala. Então é preciso uma sensibilidade, né? E no ponto de vista afetivo também, dependendo do tom do discurso, ele vai entender que você está sendo caring and sharing. Se você está sendo caring and sharing, quer dizer, dividindo, repartindo tudo, entendendo, ou se você está ignorando por completo a presença dele no grupo. E muitas vezes um aluno conversa com o outro e ele diz, bom, eu acho tal coisa, agora não sei se a professora concorda comigo. Isto significa, ele está lá te provocando, né? Ou ele está dizendo, eu acho tal coisa, mas eu não sei onde a professora está, não sei se ela vai achar isso também. Não sei onde a professora está. Quer dizer, ele está te cutucando. Será que ela está aí? Ela está me e a professora ou o professor tem de intervir, quer dizer, fazer a intervenção a fim de
clarear. Porque né? às vezes Clarear você no fórum fica quieto para deixar que os alunos interajam, né? Para você não dizer alguma coisa, porque às vezes o professor falou, eles entendem a palavra final. E né? talvez possa emperrar o fluxo de ideias. Exatamente. Né? Então há sinais, sim. Então eu acho que essa é a principal habilidade, de desenvolver essa escuta. Isso. E é uma escuta bem sensível. É o que nós chamamos na interdisciplinaridade de escuta vigiada e olhar vigiado. Exatamente. Dizer, precisa, porque é em camadas que isso acontece, né? Exatamente. Na interdisciplinaridade. Primeiro eu vejo a Maximina, uma linda blusa verde, etc, etc, com um lindo sorriso, mas atrás desse sorriso, dessa blusa verde, existe uma outra Maximina. E essas camadas são importantes. Você vai aprendendo a ver o que tem. Exatamente. Como você os orienta na preparação de material? Vamos supor que você chefie um curso, que você tenha um curso com vários professores. Como você, que é uma coisa muito difícil, não é? Como você coordena essa distribuição de material? Bom, a preparação de material para esse contexto digital, ela tem que ser feita não como transposição do presencial para o digital. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente enfrenta, né? Muitas vezes a pessoa imagina, não, eu vou preparar o material e pensa no presencial para depois passar para uma plataforma, por exemplo. Sim. Só que aí começam os problemas, porque ela pensou no contexto presencial e quando passou para uma plataforma, vem as limitações da plataforma. Eu, inclusive, numa época que fazia parte de um grupo, né, na primeira vez que a gente foi elaborar um curso à distância, a gente fez isso, pensou numa série de atividades, pensando no contexto presencial, aí a gente foi passar numa plataforma e a metade do que se planejou não cabia, porque a plataforma tem as suas restrições, né? Exatamente. Então, o que a gente faz é colocar as pessoas na plataforma, vamos explorar a plataforma, vamos ver o que ela faz, o que pode, o que não pode, vamos brincar. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, que a pessoa que vai fazer o curso esteja familiarizada com o instrumento usado, isso é com a plataforma, que é realmente um instrumento complexo. Exatamente. Só que numa fase anterior, eles já atuaram nessa plataforma como alunos. Sim. Eles fizeram uma parte do curso como alunos nessa plataforma. Então, eles sabem de limites como alunos. Então, agora eles passam ao status de professor. Então, explorem, vejam tudo o que pode e não pode. Agora vocês vão pensar em uma unidade e vocês vão ver o que é possível fazer. Então, a orientação que a gente dá é essa. Aí eles vão pensar em objetivos e tal e vão preparar a unidade para esse espaço. Para esse espaço, sem extrapolar, né? Sim. Extrapolou? Não é uma coisa faraônica, mas é uma unidade com uma proporção pequena, mas com alguma coisa que possa ser viável. Viável. Uhum. Sim. E como é possível avaliar continuamente os participantes de curso à distância? Quando temos cursos presenciais e à distância, a tarefa se torna mais fácil, isto é, nós temos a presença presencial e temos parte do curso à distância. Agora, quando é totalmente à distância, como é que é feita essa avaliação? O que é que vem a ser? Porque prova já é jurássico hoje em dia, nem se fala mais em prova, né? Porque prova é coisa jurássica. Uhum. Porque é um instrumento importante, um instrumento de avaliação perto das concepções dos conceitos mais recentes de avaliação. É um elemento, mas não é o principal. Não é? Olha, eu te diria que a avaliação é um nó. Górdico. Né? Que a gente não conseguiu desatar no presencial. Sim. E eu acho que o nó permanece no contexto virtual. Eu acho que é um nó da educação, vamos colocar assim, né? E o que a gente tem feito nos cursos à distância é tentar uma avaliação pelas atividades que eles vão fazendo, uma avaliação assim progressiva, né, contínua pelo todo
que eles fazem com um trabalho, uma apresentação onde ao todos final. os aspectos Tudo, são levados em consideração, tudo. inclusive a prova. Exatamente. Né? Não temos prova. Não é tem prova. uma apresentação. É uma apresentação. Ao final. Sim. Eu estou pilotando esse ano aqui na PUC, no curso de graduação, num dos cursos, uma proposta nova de desenho de curso, e no segundo semestre. E eu fiz o curso todo baseado em projetos. Então, Ótimo. o curso tem 3 projetos, né? O semestre todo é elaborado em 3 projetos. Então, eles fizeram o primeiro projeto, a partir do primeiro projeto elaboramos o segundo, e do segundo o terceiro. De tal forma que o segundo projeto, para fazer, ele precisa do primeiro, e para fazer o terceiro, ele precisa do primeiro e do segundo. Sim. Então, eles são recursivos, né? Na verdade, eles estão construindo o terceiro projeto, que é o final, desde o primeiro. Sim. Né? É uma construção que vem vindo desde o primeiro. E cada projeto, eles têm 3 semanas, eles têm 3 etapas e uma apresentação. Quer dizer, 4 semanas para fazer cada projeto. Exato. Cada etapa, quer dizer, um projeto tem 4 semanas. Então, eles têm 3 semanas, que são 3 etapas, e uma apresentação, que é um fechamento daquele projeto. Né? Que corresponde mais ou menos a um mês de aula. Exato. Isso. E isto tem uma avaliação. Então, eles já estão somando esta avaliação, que vai terminar agora com a apresentação do último trabalho, que é do projeto final. Mas o projeto final está sendo construído desde o início. Então, é uma proposta diferente de avaliação que eu estou testando esse semestre. Que maravilha! E eis a sugestão para vários professores que trabalham com essa linha, fazer a mesma coisa, não é? Fazer a mesma coisa e ver quais são os resultados. Não sei qual vai ser a percepção deles. Eles, pelo menos ao longo do caminho, têm gostado disso, têm gostado do trabalho que eles estão fazendo, eles pesquisam, eles discutem. O primeiro projeto foi individual, o segundo foi em dupla, o terceiro foi em grupo. Então, até para eles aprenderem a trabalhar de uma forma mais colaborativa. De uma forma de pesquisa participativa e em parceria. Isso. Maxi, então, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Pensar e Fazer Arte, e gostaria também de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.